Lucas capítulo 2. Versículo 10 e 11. Diz assim a palavra: E o anjo do Senhor lhe disse: Não temais, porque eis aqui que vos trago boas novas, novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Senhor, que é Cristo, o Salvador. Lucas, o evangelho que eu mais gosto, porque ele traz muitos detalhes que nós podemos perceber, diferente dos outros evangelhos chamados sinóticos, Marcos, Mateus, João, mas Lucas tem uma profundidade muito grande. E essa é uma palavra que tem falado muito ao meu coração sobre o nascimento do Cristo. Quando nos perguntam o que era evangelho, nós podemos resumir de forma muito simples: evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. Assim nós conseguimos resumir de forma sucinta o que é evangelho: é a boa nova. E não tem maior notícia ou melhor notícia do que essa: olha, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse é sim o verdadeiro evangelho. Só existe evangelho porque existe essa boa notícia, que Cristo, o Salvador, o Senhor, está entre nós, vivo. Quantos creem, diga amém. Essa notícia, ela foi anunciada durante todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Sempre quando nós lemos a palavra de Deus, tudo aquilo anuncia, é um prenúncio, tudo aquilo aponta para esse dia, o dia do nascimento do Cristo. Quando olhamos para Gênesis, logo depois de Adão e Eva pecarem, mas ali Deus já provê um resgate para eles e faz uma promessa, que da semente da mulher, haveria de nascer um que haveria de ferir a cabeça da serpente. Já era um prenúncio sobre o Cristo. Quando lemos no Êxodo, quando vemos a história do povo saindo do Egito, do povo sendo resgatado por Deus, é um prenúncio sobre o Cristo. Até mesmo o Cordeiro da Páscoa, que eles pegaram ali o sangue e colocaram sobre os umbrais da porta, já é um anúncio desse Cristo, que haveria de ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos resgata. Todos os episódios que foram acontecendo, Deus foi orquestrando a história, e nós vamos vendo os símbolos, o chamado por Hebreus de símbolos, de sombras, para que possamos hoje viver a substância. E nós vamos vendo coluna de fogo, ali te apontava para o Cristo. Uma nuvem que cobria o povo apontava para o Cristo. A água que brotava da rocha apontava para o Cristo. O maná que caía do céu apontava para o Cristo. O próprio tabernáculo que era desmontado e montado de novo apontava para o Cristo. Todo o caminho que eles fizeram ia dizendo ali, ia sendo descoberto passo a passo a figura do Cristo. Todo o Antigo Testamento, quando você vai vendo pelos profetas, pelos patriarcas, pelos sacerdotes, todos eles apontavam para a vinda do Cristo. O profeta que mais falou, o messiânico, o Isaías, dizendo sobre a vinda do Cristo. Então era o momento mais esperado da história. Não havia momento mais desejado na história do que o nascimento do Cristo. Não havia um momento mais que as pessoas ansiavam na história do que o nascimento do Cristo. Esse era o episódio mais aguardado, o dia que o Messias chegaria, o Cristo, o Salvador, aquele que era por muitos. Quantos não desejaram? Imagina o quanto Abraão desejou ver o Cristo. Ele viu o cordeiro que foi sacrificado no lugar do seu filho Isaque, que simbolizava o Cristo. Ele viu grandes coisas que simbolizavam o Cristo. O quanto Davi não desejou ver o Cristo. Ele fez vários salmos, até mesmo de forma profética, até mesmo de forma inspirada por Deus, apontando para o Cristo. Quantos deles não desejaram conhecer o Cristo? Quantos deles não desejaram viver a experiência de estar com Cristo? Mas eles só conheciam a sombra, só conheciam ali os anúncios do Cristo. Mas nós temos a oportunidade de experimentar este Cristo. Todo o Antigo Testamento
desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, antes que o céu e a terra fossem criados, Deus já tinha agendado essa data que diz aqui, olha, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Muito antes de Deus formar o mundo, o livro dos Efésios vai dizer que Ele já tinha, na plenitude dos tempos, Ele trouxe o seu Filho, nascido de mulher, mas Ele já tinha desde a eternidade programado essa data do nascimento do Cristo. Deus preparou o mundo, quando diz que Ele nasceu na plenitude dos tempos, porque Deus preparou tudo que estava no mundo para receber o Cristo. Os gregos, Ele deu uma língua universal. Os romanos, Ele preparou dando uma lei universal. É por isso que os estudantes de direito estudam até hoje o direito romano, porque os romanos prepararam economicamente, politicamente, não havia momento melhor do que aquele para nascer o Cristo. Mas eu quero que você venha comigo em Mateus, capítulo 2 também. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Foi esse texto que me chamou a atenção. E eu quero frisar com você no versículo 3, quando diz que e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. Algumas traduções diz alarmou-se, desesperou-se, vírgula, e toda Jerusalém com ele. Foi esse versículo que me fez aprofundar e ficar curioso, porque quando eu li com um olhar mais atento, conectando isso com o nascimento do Cristo, que nós entendemos que era o momento mais esperado da história, quando a gente olha com um olhar mais de curiosidade, não era para se alarmar, nem Herodes, vírgula, nem toda Jerusalém, mas eles deveriam se alegrar, sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que Herodes se alarmou, que Herodes se desesperou. Eu já fiquei sem entender. O nascimento do menino causar tudo isso em um rei. E eu fiquei sem entender mais ainda porque que toda Jerusalém também ficou da mesma forma. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, vírgula, e toda Jerusalém. Para entender, eu tive que entender quem é esse rei Herodes. E fomos descobrir na Bíblia que tem 4 Herodes. Na verdade não é apenas um. Mas tem Herodes, esse, chamado de Grande. Tem um outro Herodes, chamado de Antipas. Tem um outro Herodes, chamado de Agripa I e Agripa II. Então, às vezes Jesus está falando, olha, vai e diz aquela raposa para Herodes. Não era este, era outro Herodes. Para entender quem é esse, eu fui descobrir, pesquisar, que Herodes é esse. Esse rei Herodes, ele era edomita, da linhagem de Esaú. Não era judeu. Na verdade, o seu pai conquistou cidadania romana e era influente em Roma. E agora, para agradar o seu pai, Roma também lhe dá uma cidadania. E na verdade ele é eleito como Herodes, eleito a rei de Israel, por influência política. E ele agora vai governar sobre Israel. Ele está governando, mas antes de chegar e assumir o governo, vejam só, ele vai ter vários relacionamentos, casou-se 10 vezes, diga misericórdia. Casou 1, 2, 3,
Beleza, o cara casou 10, já começa a desconfiar que algum problema está nele. Mas das 10 ele tinha uma mulher no qual ele era apaixonada, chamada de Mariana. Quando ele se casa com Mariana, ele é tão obcecado por poder que ele mata a família de Mariana, a que ele mais amava. Para dizer assim, olha, ela é exclusiva minha, ela é propriedade minha exclusivamente. Quando ele assume o poder, ele procura a família que era antes dele que governava, era uma família macabeia, ele mata toda a família. Só para dizer assim, olha, ninguém vai roubar o meu poder. Ele assume então o poder, vai a ter os seus membros, a sua assembleia, o seu parlamento, e mata 300 homens. Só para dizer assim, olha, é bom que ninguém se levante contra mim, porque eu sou cruel. Ele vai até o Sinédrio, composto por 70 homens mais um, e manda matar 45 homens. Só para dizer, no sistema religioso também sou eu quem mando. A sogra dele, Alexandra, vai dizer para ele, olha, coloca o meu filho, o seu cunhado, com 17 anos como sumo sacerdote. E ela atende o pedido de Alexandra, a sua sogra, e coloca o cunhado como sumo sacerdote aos 17 anos. Daqui a pouco o menino tem potencial, começa a mostrar que tem competência, que está se deslanchando. Imagina o que ele faz. Matou o seu cunhado também. Quando a Alexandra descobre isso, ela foge e vai procurar abrigo no Egito, com Cleópatra. Ele manda ir atrás da sogra e mata a sogra também. E o homem tem uma crueldade, um requinte tão absurdo, que César Augusto manda chamar até Roma, para dizer para ele, olha, a sua forma de governar é muito cruel. Nós que te indicamos ao poder e você só responde com crueldade, você só responde com esse requinte. Eu preciso que você se recomponha. Ele estava cobrando, o César Augusto, uma postura diferente desse Herodes. E para agradar, por ser muito político, ele fazia grandes obras, ele reformou o templo de Jerusalém. João capítulo 2 vai dizer que ele não terminou, não deu conta de concluir, porque ele passa 46 anos reformando, com 10 mil homens trabalhando lá dentro. Não era pouca coisa, mas era para impressionar os religiosos da época. Ele constrói o porto de Cesareia. Passou por lá, pastor? Agora tem que ter cuidado antes de falar a geografia, porque o pastor vai conferir, passei lá, não tem isso não. Que bom, eu me alegro com o pastor ter ido a Israel, porque eu creio muito nessa parte espiritual, que quando o nosso pai espiritual abre uma porta, a gente pode passar por ela. Então eu alegro por ele e alegro porque tem uma porta aberta para nós. Quantos creem? Irmãos, eu tenho isso comigo, é princípio. Quando Deus faz na vida do nosso líder, Deus está pronto para fazer na nossa vida. É por isso que eu oro, prospera meu pastor, enriquece meu pastor. Porque tudo que acontece na vida dos nossos líderes está refletindo sobre a nossa vida. Quantos creem assim? E ele vai construir o porto de Cesareia, que é um porto que vai abrir a rota comercial para o mundo. Ele vai construir fortaleza de Antônia, onde o próprio Jesus foi julgado, a fortaleza de Massada. O homem é empreendedor, visionário, só que muito cruel. Para aplacar a fúria de César Augusto, ele manda os seus 2 filhos estudar em Roma, só para ser político, só para agradar. Os 2 filhos dele então vai estudar em Roma. E a irmã dele, Salomé, provoca, depois de muitos anos, fala assim, olha, Deus é justo. E os seus filhos que estão estudando em Roma, Deus vai preparar eles para governar no seu lugar. Imagina o que ele faz. Mata os filhos. No meu lugar ninguém reina. No meu lugar ninguém assume o poder. Eu tenho todo o poder. Era o que ele dizia. Salomé se espanta. A notícia chega de César Augusto e ele diz assim, olha, se você procurar essa frase, você vai ver que o autor dela é César Augusto. E ele vai dizer, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Terrível. A mulher que ele mais amava agora, sem os 2 filhos, ele pega e manda matar também.
um homem sem limites. E aí você começa a entender. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Porque a notícia que chega para ele é que, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quando chega alguém em Jerusalém perguntando assim: onde nasceu o rei dos judeus? Onde está o rei dos judeus? Ele se perturba porque ele tinha obsessão por poder. Ele se perturba porque ele está querendo dizer: rei aqui só tem um, rei aqui só eu. E se eu fosse colocar um tópico agora, eu colocaria a hostilidade dos poderosos, porque eles pensam que estão no controle, eles pensam que têm todo o poder, mas existe um que está no controle de todas as coisas. Existe um que não é rei dos povos, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Eles pensam que estão no controle de tudo, mas tem um que governa sobre todas as coisas pelos séculos dos séculos. Ele se perturbou, e agora eu entendo por que o povo se perturbou com ele. Porque se nosso rei é um homem louco, e é chegada agora a hora do Messias que nasceu, coitado de nós, porque não sabemos qual vai ser a loucura desse homem. Às vezes é assim, a gente olha o sistema, a gente se espanta e pensa assim: meu Deus do céu, o que vai acontecer? Acalma, tranquiliza teu coração, porque aquele que nasceu governa sobre todas as coisas. O povo perturbou-se. Agora eu quero que você acompanhe comigo de Bíblia aberta. Mateus capítulo 2, o verso 4. Olha a atitude que ele vai ter. E congregados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou onde havia de nascer o Cristo. Verso 5: e eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ele vai chamar os sacerdotes, os escribas, que andavam com os fariseus, que tinham conhecimento da lei. E eles vão dizer assim: olha, segundo o profeta, essa profecia foi pelo profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, é onde está escrito. E eles recordam, são estudantes da palavra, são doutores na palavra, e eles falam assim: olha, examinando a palavra, ele vai nascer em Belém. Versículo 7, acompanha comigo, por favor. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela aparecera. Ele vai chamar os magos e dizer assim: olha, tem quanto tempo mais ou menos que a estrela apareceu? Eu quero saber com exatidão, com precisão, quanto tempo tem que a estrela apareceu. Ele quer saber quando foi que nasceu o menino, mas a motivação dele não é sincera. A motivação dele não é de encontrar com o menino. Um homem com esse histórico, dá para você imaginar o que ele ia fazer com o menino? Mataram o menino. Os magos lá do Oriente, diz a história que provavelmente sacerdotes persas, que saíram do Oriente porque viram uma estrela. Primeiro que não era reis magos. Foi muito ensinado que eram reis magos, que eram quantos? 3. Se perguntar, tem gente que fala Belchior, Baltazar e Gaspar. Não tem isso na Bíblia, irmão. Nem que eram reis, nem que eram 3, e nem tem esses nomes para eles, né?
E a gente já viu algumas pecinhas de teatro, a estrela que vai andando e os guiando, não é verdade? Na segunda fase. Nessa primeira fase foi só um sinal, como que eles estão no Oriente e Deus lhe deu um sinal, e eles viram uma estrela. Esses sacerdotes conheciam muito pouco, não tinham a mesma profundidade na palavra do que os escribas, do que os sacerdotes que foram convocados, mas eles conheciam um texto de Números, capítulo 24, versículo 7, que diz que vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, que fala sobre essa estrela, e eles entenderam, é o momento, é o sinal. Esteja atento para entender o sinal que Deus te dá, esteja atento para entender os sinais que Deus te dá. E eles entenderam o sinal e se moveram diante da revelação, com um propósito: encontrar Cristo. Todo sinal que Deus te dá, toda revelação que Deus te dá, você vai se mover, mas ela tem um propósito: te aproximar mais de Cristo. Ela tem um propósito: te aproximar mais de Cristo. Geograficamente, cerca de 1000 quilômetros, uma estrada que não era fácil. Quem percorreu essa estrada foi Esdras. Nós vamos ler e descobrir que era um caminho de salteadores, um caminho difícil. Imagina a dificuldade que esses homens enfrentaram por dias. 1000 quilômetros a camelo, né? Que a gente lembra da imagem dos magos de camelo. Eu nem sei quanto tempo leva, não consigo nem calcular se foi meses, mas eu creio que não foi tão rápido, né? Quanto você pegar seu carrão lá e 1000 quilômetros. E esses homens não mediram esforço para ir até Jerusalém, para ir até a revelação, até o lugar que Deus os revelou. E quando eles chegam em Jerusalém, acompanha comigo no verso 9. E tendo eles ouvido o rei, vamos no 8, enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando achar, me deixe participar, para que eu também vá e o adore. Ei, o texto nos ensina que tem adoração que não é sincera. Ele está dizendo: olha, me avisa onde é que o menino está, para mim adorar também. É um tempo que nós temos que ter cuidado com as alianças, que nem toda aliança, nem todos aqueles que querem aliançar com a igreja de Cristo estão querendo adorar o menino. É verdade. Mas o verso 9 diz assim, olha: tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Agora sim a estrela o guiaram. Agora sim a estrela ia guiando os magos. Mas o que chama a atenção é que diz assim, olha: eles partiram, tendo ouvido o rei, partiram. Sabe o que eu aprendo aqui com eles? Coragem. Tendo ouvido o rei, qual que era o clima na cidade? Porque o rei perturbou-se, o rei estava alarmado, e a Bíblia diz que o povo também. Imagina o clima que estava na cidade. Poderiam um olhar para o outro e dizer assim: vamos fazer o seguinte, esse rei é louco. A mulher que ele mais amava, a Mariana, mandou matar. Matou a sogra, matou o cunhado, matou o povo do Sinédrio, matou o povo do próprio governo dele. Esse homem é louco. Vamos fazer o seguinte, vamos recuar e voltar para trás. Mas tendo eles ouvido um rei, partiram a encontro do Cristo. Sabe quando nossa fé é desafiada? Quando nos vemos em situações difíceis. É muito fácil cantar quando tudo está bem. Só em ti confiarei. Como é que é? Eu nada temerei. Nossa, quando tudo está bem, senta dentro do carro e coloca o louvor. Só em ti confiarei. Mas tem hora que a coisa aperta. Aí você canta de coração apertado. Só em ti confiarei. O tom da voz muda, o coração acelera, porque nós vemos que a nossa fé é desafiada. Por esses dias na empresa, levantaram uma bandeira lá que não é nossa bandeira.
sei que tanto levanta a bandeira, tira a bandeira, é o dia do orgulho, é o mês do orgulho. Estavam convocando os líderes para tirar foto. Nós queremos que a liderança, quem exerce aqui influência, vem tirar foto com a bandeira. Estavam convidando. E eu não fui. Até que alguém me perguntou: e se convocar, você vai? Só em ti confiarei. Você me desculpa, mas nós não coadunamos no mesmo pensamento. Eu não posso tirar foto aí, porque está contra os meus princípios. E dentro do coração está: só em ti confiarei. É nessa hora que a nossa fé é provada. É nessa hora que exige que possamos agir com maturidade. É nessa hora que revela o nosso comportamento. É nessa hora que revela a nossa adoração. Eu entrei, quiseram me colocar na discussão, eu não entrei na verdade, né? Mas, e aí, qual o tipo de adoração? Que a adoração era aquelas antigas, né? Hoje foi tão bom, né? Ele se move em você, ó. E aí você olha para um lado, tem uns que não sabem cantar, e você fala: não, mas eu também não sei cantar, que ele sabe. Aquilo que parecia. Aí você tá. Mas qual que é a verdadeira adoração? É as novas? Como que a garotada chama agora? Worship. Eu não sei nem falar esse negócio direito, né? Não, é essa que é a adoração. Engraçado é quando ensaia o louvor e fala assim: coloca 3 de adoração e 2 bater palma, né? Irmãos, isso está longe de ser adoração. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Observa em um culto como esse, no momento de adoração. Você olha para um lado, tem um irmão cantando. Ele se move em você, o Espírito Santo está em você. Do outro lado tem um irmão que não sabe cantar. Do outro lado tem alguém que está chorando, que precisa ir retocar a maquiagem, com os olhos rasos d'água, cheio de lágrimas. E tem um lá na frente que está pulando na unção. Mas não é a mesma música? Porque não é a música quem dita a nossa adoração, é o nosso comportamento diante de Cristo que dita a nossa adoração. É a mesma canção. E uns aproveitam o tempo de máscara, não sabe cantar e fica só assim. Aí vai sair a máscara, a gente tem que aprender a letra. A última mesmo que eu não sabia, fiquei... Mas a adoração está longe de ser uma canção. Ela vem de dentro para fora. É o sentimento que você tem, é o comportamento que você tem diante de Cristo. Eles decidiram partir e encontrar-se com o menino. Versículo 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. Esses homens eram magos, mas na verdade a tradução para esses magos, eles eram estudantes dos astros, astrólogos. E olha como que Deus vai falar com eles, como estrela. Deus sempre vai falar com você em uma linguagem que você entenda. Nossa, eu estava lá no meu trabalho, mexendo, nada a ver, eu senti que era Deus falando comigo. Será se é? É, pode ter certeza, porque Deus sempre quer falar com você na linguagem que você entende. Ele sempre quer falar com a gente na linguagem que a gente entende. Com Pedro, ele falou: olha, não será pescadores de homens, mas será pescadores de alma. Pedro, só estou falando em linguagem que você vai entender. Você está de Uber? Não, você não vai transportar passageiros, você vai transportar minha glória. Aí Deus dizendo: não, só estou falando em linguagem que você vai entender. É cozinheiro? Não, Deus vai usar alguma coisa ali para falar na linguagem que você vai entender. Ontem eu precisei deixar uma lista de tarefas para uma equipe lá na empresa. E eu coloquei assim umas 10 tarefas. Um me mandou um WhatsApp falando assim: olha, ok, deixa comigo. O outro não respondeu nada. O terceiro mandou um áudio: você está doido? Você quer que a gente trabalhe sábado e domingo o dia inteiro? Porque da lista que você deixou aqui eu não dou conta não. Cada um teve um comportamento diferente. E Deus confirmando comigo: está vendo? Estou confirmando a palavra. E um deles, o que falou que não dava conta, era um dos mais velhos da equipe. Na hora eu pensei: pela experiência que você tem,
eu já esperava que você tivesse maturidade para entender o que é prioridade, o que não é, o que deve ser feito, o que pode ser deixado para amanhã e o que pode ser eliminado. E Deus mais uma vez falando comigo, é isso que eu espero do meu povo, maturidade, para definir prioridades. Deus vai falar com você na linguagem que você entende. Agora imagina aqueles homens que são estudantes de astros, estrelas, planetas. Naquele tempo, sem recursos, sem tecnologia, daqui a pouco eles veem uma estrela que chama a atenção. Irmãos, se o cara não tiver muito firme, ele vai adorar a estrela, sim ou não? Ele vai adorar o astro, o sinal. Mas o versículo 10 está dizendo assim, olha, vindo eles à estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. Mas o 11 diz, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Com os sinais, eu me alegro. Diante dele, eu me prostro. Com os sinais, eu celebro com grande júbilo. Deus me deu, conquistei, avancei, glória a Deus. Com os sinais, eu me movo, mas é diante dele que eu adoro. Não podemos inverter o tempo, não podemos inverter os valores, não podemos começar a ser a nossa motivação, os sinais, a revelação, o sobrenatural, porque tem dia que não vai ter estrela, não vai ter revelação, não vai ter sobrenatural, mas ele vai estar aqui do mesmo jeito, ele vai estar presente no culto do mesmo jeito. Tem dia que o milagre não vai acontecer, tem dia que não vai ser aquela forma que esperamos, o sinal que queremos, a profecia que tanto ansiamos no nosso coração, mas a presença dele nunca vai falhar. Eles se alegraram com a estrela, mas entrando na casa, aqui descobrimos mais uma inverdade. Porque acostumamos ver aquele presépio, né? E os magos, eles não foram lá na manjedoura. Quando eles visitaram Jesus, já estava na casa. Então se alguém fez presépio na infância, peça perdão. Coloca os magos na casa, não é no presépio. Engraçado presépio, né? Só me vem a cabeça presepada. Quando a gente fala assim, arrumei uma presepada. Presepada. Mas eles entraram na casa e acharam o menino com quem? Com Maria. Passaram direto e adoraram o menino. Irmãos, que mulher fantástica. Que mulher extraordinária. Já tive a oportunidade de pregar sobre Maria. Convidado para um congresso de mulheres. Aí todo mundo espera, né? Vai pregar sobre Esther, sobre Ruth, sobre Raquel, né? Sobre Joquebede. Aí eu cheguei lá e preguei sobre Maria. O povo assustou, né? Irmãos, preguei sobre Maria, aquela que foi bem-aventurada, agraciada entre os homens. Maria é uma mulher corajosa. Maria é uma mulher que, quando recebeu a notícia pelo anjo, olha, você vai conceber e vai dar à luz um menino. Ela só perguntou assim, como será isso? Ela já interessou no assunto. Me explica, como será isso? E aí o anjo disse, olha, é o Espírito Santo que te envolverá. É a sombra do Altíssimo que vai te envolver, vai te cobrir. E ela só fez assim, eis aqui tua serva, faz em mim tua vontade. A mulher ficou tão alegre que foi encontrar com a prima dela, demorou 3 meses. Foi para a casa de Isabel, passa 3 meses, chega, e agora olha o susto que José leva. E já tinha um pai. Que isso? Estou grávida, do Espírito Santo, Filho de Deus. É por isso que José sai desesperado, e ele pensa em deixar Maria, até que o anjo vai atrás de José e fala, opa, volta aqui. O que ela está esperando é Filho de Deus. Por isso que eu acredito que quando Deus dá um ministério, Ele não dá confusão, porque o Deus que fala com Maria, também fala com José. Vou até tomar água para vocês darem glória. Quando pensar, esse homem não me acompanha no meu ministério, essa mulher não me acompanha no meu ministério, não sei o que eu vou fazer. Lembra dessa palavra. O Deus que fala com Maria também fala com José. E José é tão obediente que eu quero ler esse versículo. Lucas 1.
Olha como é que José entendeu tão claramente. Lucas 2:1. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o povo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos deviam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José é de onde? Judá, para que se cumprisse que da tribo de Judá veria o Messias. E ele foi se alistar aonde? Belém. Onde que o menino tinha que nascer? Belém. Antes mesmo do decreto de rei Herodes, Deus já tinha providenciado o escape. Você consegue entender como que Deus orquestra tudo de maneira tão perfeita? Antes mesmo de Herodes surtar e dizer, olha, faz o seguinte então, manda matar todas as crianças. Deus já tinha preparado o escape. E agora, versículo 4. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Tem uma coisa que não encaixa. José vai se alistar e leva Maria. Maria não ia se alistar. Era só ele dizendo, não fique não, porque o povo está falando, o povo está comentando, mas eu sou seu provedor, eu sou seu protetor, você vai andar comigo, onde eu for você vai também, vamos para lá porque é a direção que Deus está dando, vamos entender que é isso que Deus quer. Deus faz tudo de maneira perfeita. Volta para Mateus, e eu quero caminhar para o final, porque nós já vimos a hostilidade dos governantes, nós já vimos a adoração dos simples, mas algo que chama a atenção, para encerrar, é que ele foi pesquisar com os sacerdotes e com os escribas, que estavam em Jerusalém. De Jerusalém até Belém, são 10 quilômetros. Quanto que a galera caminhou aí ontem? Uns 5, 6, uns 4. Ih, o pastor foi uns 4. Na próxima, né, pastor? Ele fez uma cara de não foi o que eu esperava. Pastor, uns 4, mais 10 quilômetros é o quê? Umas 3 horas a pé? Por aí, né? Mas eles estavam a 10 quilômetros. Quando perguntaram, o rei perguntou para eles, olha, onde que vai nascer o menino? Em Belém. Tem uma profecia, Miqueias falou que Belém não seria a menor das cidades, mas em Belém nasceria o menino. E o que eles fizeram? Nada. Os magos que estavam no Oriente a 1000 quilômetros saíram para encontrar com Cristo. Aqueles que estavam aqui do lado a 10 quilômetros ficaram indiferentes, simplesmente não fizeram nada. Irmãos, seja sincero, se você soubesse, olha, Cristo, aquele que diz as Escrituras, está para nascer, um sinal aconteceu na terra, e ele nasceu na cidade aqui do lado, a 10 quilômetros, se você soubesse que Cristo está a 10 quilômetros daqui, você iria até lá? Quantos iriam? Se você soubesse que o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que João vai dizer que era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e ele tabernaculou, ele veio até nós. Se você soubesse que o Cristo, aquele que Filipenses entendeu e diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ele não quis tirar proveito de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Olha o que é Deus se esvaziando, é ele tirando a glória dele, dizendo, fica com a onisciência, a onipresença, dizendo, fica com o Senhor, eu me esvazio, porque eu vou descer lá e assumir a forma humana. Ei, mesmo sendo Deus, ele esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de homem, e sendo homem foi obediente até a morte.
e morte de cruz. E eu gosto da parte B que diz que pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo joelho, no céu, porque os anjos têm que se curvar, na terra, porque nós temos que nos curvar, e debaixo da terra, porque o inferno tem que se curvar, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ei, é esse o Cristo. Se você soubesse que Ele está a 10 quilômetros daqui, você iria até lá? Se eu te contasse que Ele está aqui nessa noite. Eu não sei se você vai espalhar a notícia, mas Ele está aqui. Sabe a reação dos magos diante dele? O verso 9 diz que primeiro eles se prostraram. Não tem como ficar de pé diante dele. Irmãos, eu estou sentindo uma unção tão tremenda aqui que eu não sei se você consegue sentir daí. Eu estou sentindo aqui minha carne tremendo. O Espírito Santo neste lugar querendo falar algo tão interessante com nós, tão profundo no nosso coração. Porque eu fico imaginando aqueles homens prostrando-se, um olhando para o outro e dizendo assim: é Ele, é Ele, a estrela de Davi, é Ele, o que nossos pais disseram, é Ele. Eu imagino algum deles dizendo assim: olha, traz aquele pedaço do rolo de Isaías, que lá não tem capítulo nem versículo, eles acharam de algum jeito, mas estava escrito: um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Qual que é o nome dele, Maria? Qual que é o nome dele, José? Porque Isaías disse que ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Maria dizendo: olha, o anjo mandou colocar o nome de Jesus, porque significa Salvador. Ele está aqui nessa noite. Alguns vão agir com hostilidade, vão querer nos calar, vão querer matar o menino, vão querer nos paralisar, vão querer fazer aliança com a igreja, porque sabe que a igreja decide eleições, vão querer estar aqui por interesse, mas as motivações são outras. Alguns cheios de sabedoria, escribas, irmãos. Ter um título desse naquela época era algo fantástico. Sacerdote, saduceu, eles gostavam de ficar discutindo, debatendo. Eu acredito que vai ter ressurreição dos mortos. Ah, eu não acredito não. Eu acredito em anjo. O outro: ah, eu não acredito não. Ei, se enchiam de conhecimento para ficar debatendo Bíblia. Esse não é o tempo que Deus quer que nós nos enchamos de conhecimento. Sabe o conhecimento que Ele quer ter? Que Ele quer nos dar nessa noite? Pode ser pequeno, uma revelação de uma estrela, mas que nos conduz até Cristo. Pode ser pequeno, um versículo só, mas nos conduz até Cristo. Esse é o conhecimento que Ele quer nos dar. Ei, hostilidade dos governantes, a rejeição, a indiferença daqueles que eram cheios de conhecimento. Indiferença é um sentimento terrível. Indiferença é pior do que brigar. Quer matar sua esposa do coração? Fica indiferente com ela. É melhor brigar, é melhor, sabe, discutir, do que você ficar indiferente. Indiferente, sabe como que é? Quando alguém está brigando, você não fala nada. Quando alguém está querendo, você pega e sai. Você sabe que aquela pessoa te odeia, aí você passa por ela e não fala nada, você mata ele do coração. É indiferença. Sabe o que eles fizeram? Está aqui a 10 quilômetros, nós não vamos nem sair daqui, porque nós estamos apegados com a religiosidade, com o templo. Nós estamos apegados com as paredes. Nós estamos apegados com a liturgia do culto. Nós estamos apegados à religião. Mas Cristo está do lado, querendo que o coração deles fosse essa manjedoura, querendo que o coração deles recebessem o Cristo, mas eles ficam indiferentes. Mas Deus colocou aqui nessa noite, e eu caminho para encerrar, pessoas simples, pessoas com coração simples, mas que querem sua presença, só estão atrás de encontrar com Cristo. Eles só estão atrás de encontrar com a presença. Pode ser simples, o conhecimento pode ser pequeno, mas tudo que a gente quer é encontrar com Cristo. Que o nosso coração possa ser uma manjedoura.
Ele chegou em Belém e a Bíblia vai dizer que as hospedarias estavam lotadas. Não tinha lugar nas hospedarias. Por isso que foi nascer numa manjedoura. Mas também cabia bem ao Cordeiro de Deus nascer numa manjedoura. Cabia muito bem ao Cordeiro de Deus nascer naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, a casa do pão. Belém significa casa do pão. Não tinha lugar para o pão da vida. Eu quero te perguntar nessa noite: tem lugar para o pão da vida no seu coração? Tem lugar nessa manjedoura? Porque Cristo quer nascer. Cristo quer nascer. Cristo quer nascer no teu coração. E essa é a melhor notícia. Este é o verdadeiro evangelho. Se coloca de pé. Eu vou passar o microfone para o pastor. Mas eu só quero que você possa nessa noite receber essa palavra. E Cristo quer nascer no seu coração. Imagina os magos assustados, Peu. Imagina os magos assustados e pensando: o que vai acontecer? O que será de nós? Mas quem sabe eles não cantaram aquilo que parecia impossível. Aos olhos deles parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída, teve saída. Deixa eu encerrar com uma pequena história de 1 minuto. Um homem, um empresário rico, bem-sucedido, milionário, amante de artes. Ele gostava de investir o seu dinheiro, além de mansões, carros, casas, em arte. E ele tinha vários quadros famosos. Ele tinha vários quadros na sua casa: Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, obras de arte caríssima. Ser amante da arte não é pecado não, irmão. Amém? Mas então o seu filho, o único filho, ele morre num acidente de carro. Um pintor amigo dele, que não era tão famoso, resolve fazer uma homenagem para consolar o coração daquele homem. E ele pinta o filho dele. E ele entrega. E ele coloca o quadro daquele menino, do seu único filho, no lugar mais importante, no meio dos quadros famosos. Mas agora esse homem rico também morre. O seu empregado pega o testamento e ele, não deixando o herdeiro, descobre que ele pediu para fazer um leilão, pegar todo o dinheiro arrecadado e doar para uma instituição de caridade. Então chama ali para o leilão homens ricos também, que tinham condições de leiloar aqueles quadros, mansão, carro, todo mundo de olho na fortuna dos bens. O leiloeiro pega a primeira peça, o quadro do filho. Só que quem pintou não tinha tanta importância, era anônimo, desconhecido, mal traçado, mal rabiscado. Ninguém se interessa por aquele quadro. Está de olho nos carros importados, na mansão, está de olho nas outras obras de arte. Até que o leiloeiro vai insistindo e alguém: eu arremato. O leiloeiro só fala assim: então está concluído, acabou o leilão. As outras pessoas ficam irritadas e falam: não, cadê o carro, a mansão, os quadros famosos? Não podemos leiloar, porque ele deixou no testamento escrito que quem levar o filho, leva tudo. É só uma história para ilustrar que às vezes nós estamos correndo atrás do sinal, atrás das bênçãos. Mas se você nessa noite levar o filho daqui, você tem tudo.